Meus irmãos, graça e paz. Amém. Boa noite a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias, por gentileza, no primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, capítulo de número 12. Gênesis 12. Nós vamos ler a partir do verso 10. Gênesis capítulo 12, a partir do verso 10. Mesmo sentados, a gente vai fazer uma leitura um pouquinho longa. Nós vamos até o verso 13 do capítulo 13. Eu sei que não é uma boa referência não, né? 13 de 13, mas a gente vai ler assim mesmo. Amém? Nós vamos começar a partir do verso 10 do capítulo 12 e vamos ao capítulo 13 até o verso 13. Certo? Todos encontraram? Amém? Vamos ler. O texto sagrado nos diz assim: havia fome naquela terra. Assim Abraão foi para o Egito, para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita. Os egípcios, quando virem você, vão dizer: essa é a mulher dele. Então eles vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa, e por amor a você me conservem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, os egípcios viram que a mulher era de fato muito bonita. Os príncipes de Faraó a viram e foram elogiá-la diante de Faraó. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Faraó chamou Abrão e lhe disse: o que é isso que você fez comigo? Por que não me disse que ela era a sua mulher? E por que me disse que ela era sua irmã? Foi por isso que a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, aqui está a sua mulher. Tome-a e vá embora daqui. E Faraó deu ordens aos seus servos a respeito de Abrão, e eles o acompanharam a ele, a sua mulher e a tudo que possuía. Abrão saiu do Egito e foi para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha. E Ló foi com ele. Abrão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. E ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los, para que morassem juntos, porque eram muitos seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Então Abrão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os seus pastores e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Verso 10 do capítulo 13. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isso foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si a campina do Jordão e partiu para o oriente. E assim separaram-se um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades da campina e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos, oremos ao Senhor. Deus, aqui está a Tua palavra, que pela Tua graça e bondade Tu possa mais uma vez falar ao nosso coração. Toma meus irmãos e irmãs que estão aqui de forma presencial em Tuas mãos, mas nós rogamos a Ti também, Senhor, por aqueles que nos acompanham de forma remota, que Tu possa também falar-lhes ao coração de cada um. Essa é a nossa oração nessa noite,
crendo que assim como tu fizesse pela manhã, agora há pouco à tarde, também o fará agora à noite, nos visitando através da tua santa presença e falando com cada um de nós através da tua santa palavra. Essa é a nossa expectativa e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu coloquei o seguinte tema sobre essa mensagem nessa noite. A vida, ela é feita de escolhas e de decisões. Eu vou repetir. A vida, ela é feita de escolhas e de decisões. Interessante que aqui, do verso 10 ao verso 13 do capítulo 12, Abraão me parece estar diante do seu segundo obstáculo. O primeiro obstáculo dele foi obedecer a uma voz e sair de Harã para uma terra que ele não sabia onde estava. Esse foi o primeiro obstáculo, ele obedeceu. E aqui ele está diante do seu segundo obstáculo. E que segundo obstáculo é esse? Havia fome na terra de Canaã. Então, irmãos, ao que tudo indica, Abraão não consulta Deus, Abrão não consulta Deus para ir até o Egito. Isso é muito claro no texto. Mas por sua própria iniciativa, ele deixa a terra de Canaã e vai para o Egito. E já tem uma primeira lição aqui. É muito triste a gente pensar que Deus não tem pão para o povo dele. Seja pão físico, ou seja pão espiritual, leia-se palavra de Deus. E nós irmos procurar onde nós não deveríamos procurar. Na terra dos pagãos. Mas Abrão faz exatamente esse trajeto. Por quê? Porque Abrão é movido pelo medo dos homens, o que é incompatível para quem tem fé em Deus. Isso é muito claro. E a partir daqui, Abrão deixa de confiar para tramar. Abrão deixa de confiar para ter medo. A partir daqui ele deixa de preocupar-se com os outros e passa apenas a preocupar-se consigo mesmo. O texto é muito claro. Por que eu digo isso? Em vez dele proteger Sarai, sua mulher, pelo contrário, ele a expõe. O texto deixa isso claro. Ele usa Sarai, a sua mulher, como um escudo, como uma proteção. Então Abraão passa a olhar só para o seu umbigo e deixa de olhar para a esposa, a principal a ser olhada nesse momento, e as demais pessoas que saíram com ele desde Harã e certamente o acompanharam até o Egito, inclusive o seu sobrinho Ló, que, diga-se de passagem, era um crente que só vivia rebocado. Ló era aquele tipo de pessoa que você tinha que puxar Ló. E Abraão fez sempre isso na vida de Ló. Eu lhe chamo a atenção para o verso 14 ao verso 16 do capítulo 12. Vamos reler? A Bíblia diz o seguinte: tendo Abrão entrado no Egito, os egípcios viram que a mulher era de fato muito bonita. Os príncipes de Faraó viram e foram elogiá-la diante de Faraó. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, ou seja, Faraó, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Interessante, queridos. O que Abrão tanto temia, acontece. Faraó leva Sarai para seu harém. E ela fica como se fosse mulher dele. E Faraó recompensa Abrão com muitos bens. Né? Se Abrão já entrou no Egito rico, ele sai do Egito mais rico ainda. Mas tem um aprendizado para nós. Interessante, irmãos. Esses aparentes benefícios, eu chamo isso de falsas recompensas. Tanto os bens que Abraão adquiriu lá no Egito, na realidade não foi bênção para a vida dele. E por que eu digo isso? Foram esse tanto de bens, de rebanhos, né? De camelos, de jumentos, de ovelhas, de gado. Foram esses rebanhos, aliás, esses bens, que levaram ele
e o seu sobrinho Ló a entrar em conflito por conta de seus pastores. Eu gostaria de dar aqui um detalhe nessa parcela das Escrituras. Nesse pacote de bens veio também escravos. Sabe quem veio nesse pacote de bens que Faraó deu a Abrão? A serva chamada Agar. Agar veio nesse pacote. Mas quem era Agar? Você sabe muito bem. Era aquela serva egípcia que tornou-se um elemento desagregador no casamento de Abrão e Sarai. Ela veio nesse pacote e Abrão recebeu de bom grado. Lá na frente, não só os rebanhos de animais, mas também a própria Agar foi um problema grandioso na vida de Abrão, a ponto dele ter sérios problemas com a sua esposa. Mas vamos um pouquinho adiante. Olhe em particular para o verso 17. A Bíblia diz o seguinte: porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Atente para mim, por gentileza. Meus amados irmãos, quando Deus chama Abrão, Ele diz a Abrão o seguinte: sê tu uma bênção. Em outras palavras, onde tu chegar, Abrão, tu vai abençoar as pessoas. Será bom conviver contigo, será prazeroso conviver contigo. E Abrão vai para o Egito. Mas no Egito, Abrão não foi bênção para ninguém. Abrão não foi bênção para ele. Abrão não foi bênção para Sarai. Abrão não foi bênção para Faraó. Abrão não foi bênção para os egípcios. E você me perguntaria por quê? Eu vou lhe responder nessa noite. Porque aquele que é chamado para ser bênção, quando está em desobediência, torna-se uma maldição. O fato de Abrão ser uma pessoa desobediente à voz do Senhor, o tornou não numa bênção onde ele estava, mas em uma maldição. E aqui tem uma aplicação para nós. Nada pode ser mais desagregador numa família, num casamento, do que um crente desviado. Nada pode ser mais problemático para uma igreja do que um crente desviado. Em outras palavras, do que aquela pessoa que vive em desobediência. Aqui está o pai da fé, Abrão, em desobediência. E foi necessário que Deus enviasse pragas. Para quê? Para reencaminhar Sarai e Abraão ao seu destino. Que coisa, irmãos, como Deus é maravilhoso. Então, o que é que eu gostaria de dizer a você aqui até agora? A viagem de Abrão ao Egito não foi bênção para ninguém. Isso fica muito claro. Versos 18 ao 20, vamos ler eles. Diz o texto sagrado o seguinte: Faraó chamou Abrão e lhe disse: o que é isso que você fez comigo? Por que não me disse que ela era a sua mulher? E por que me disse que ela era sua irmã? Foi por isso que a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, aqui está a sua mulher. Tome-a e vá embora daqui. E Faraó deu ordens aos seus servos a respeito de Abrão, e eles o acompanharam, a ele, a sua mulher e a tudo que possuía. Queridos irmãos, detalhe aqui nesses versos do 18 até o 18 e o 19. Não há, nesse tempo em que Abraão ficou no Egito, nenhuma interação entre ele e Deus. Você não vê em momento algum Deus falar a Abraão. Pode procurar nas entrelinhas. O que isso, irmãos, tem de aprendizado para nós? Eu vou lhe dizer. Deus desaprovava a ida de Abrão até o Egito. Era desaprovação divina. Por essa razão, Deus se calou. E mais, o que é trágico nesse verso 18 e 19, olhe para ele por gentileza, o 18, eu vou reler. Faraó chamou a Abrão e lhe disse: o que é isso que você fez comigo? Por que não me disse que era sua mulher?
E porque me disse que ela era sua irmã? Pare um pouquinho aqui. Veja que trágico. Por que trágico? Nós temos aqui um ímpio, repreendendo um piedoso. Faraó está repreendendo Abrão, e Abrão não tem defesa. Abrão não tem argumentos. Ele simplesmente fica em silêncio. Ou seja, ele confessa a sua culpa. E uma coisa fica clara aqui para mim, queridos: o pecado deixa o homem mudo. E além de deixar o homem mudo, deixa o homem sem argumentos. Abrão ia dizer o que a Faraó? Ele mentiu. Ele disse que Sarai não era a esposa dele, não era a mulher dele. Então o pecado nos deixa assim, mudo e sem argumentos. E uma coisa interessante, veja como o nosso pai da fé, Abrão, ele sai do Egito. A parte B do verso 19, olhe para ele por gentileza. Agora, pois, aqui está a sua mulher, tome-a e vá embora daqui. E Faraó deu ordens aos seus servos a respeito de Abrão, e eles o acompanharam a ele, a sua mulher e a tudo que possuía. Irmãos, ele sai dali, ele deixa o Egito com a sua caravana escoltada. Abrão foi expulso do Egito. Os nossos doutrinadores dizem que possivelmente Abrão tinha ao seu lado algo em torno de 400 pessoas. 400 pessoas, além de todos os seus rebanhos. E ele sai dali escoltado, ou seja, ele sai do Egito, um homem envergonhado por Deus e humilhado pelos homens. Mas deixa eu lhe dizer algo aqui que muito alenta o meu coração. Talvez você entrou aqui nessa noite dessa maneira: humilhado, desprezado, envergonhado, eu não sei. Há um caminho de volta. E Abraão fez esse caminho. Eu chamo a sua atenção para o capítulo 13, do verso 1 até o verso 4. Vamos reler? Olha o que o texto sagrado diz. Abrão saiu do Egito e foi para o Neguebe, ele e a sua mulher e tudo o que tinha. E Ló foi com ele. Abrão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas no Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. E ali Abrão invocou o nome do Senhor. Deixa eu lhe dizer uma verdade aqui nessa noite. A vida, ela é feita de recomeços. Eu vou repetir, a vida, ela é feita de recomeços. É verdade que Abrão foi para o Egito, fora da vontade de Deus, sim, é verdade. Contudo, agora, ele está retornando. Ele está retornando. O que é que eu aprendo aqui? Mesmo quando nós, irmãos, quando os servos de Deus caem, mesmo quando os servos de Deus tropeçam, mesmo quando os servos de Deus deslizam, Deus lhes concede oportunidades. De quê? De recomeçarem. Louvado seja Deus, de fazerem uma nova caminhada, de fazerem o caminho de volta. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Abrão não apenas sai do Egito com sua mulher, mas ele sai do Egito para Betel. O texto sagrado nos diz isso, rumo ao Neguebe, até Betel. Ou seja, você sabe o que significa Betel? Betel significa casa de Deus. Abrão está retornando para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído. E ele retorna com as mãos cheias de bens. Mas interessante, com a necessidade imperativa de acertar sua vida com Deus. Ele retorna, ele faz um retorno, mas ele faz um retorno não simplesmente geográfico. Ele faz um retorno para acertar a vida dele
com Deus. Queridos, por gentileza aí, Wellington, dá para botar Apocalipse 2:5? Apocalipse 2:5. O texto sagrado nos diz assim, olha. Carta à igreja de Éfeso. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Interessante aqui. Não basta apenas a gente saber que é preciso arrepender-se. O que é que eu estou querendo dizer aqui? Nós precisamos perguntar: Senhor, para onde eu devo retornar? Para onde eu devo retornar? Não é retornar para um lugar qualquer, porque retornar para um lugar qualquer só nos leva para outros descaminhos. Sabe o que eu gostaria de dizer aqui a você? Não adianta você dizer que se arrepende, porque a maior prova de um arrependimento é mudança de comportamento. Arrependimento não é emoção, arrependimento é decisão, arrependimento é atitude, e é tempo de você voltar para a presença de Deus. Não é simplesmente voltar para a igreja, você precisa acertar a sua vida com Deus. O que está errado, você sabe, e você precisa retornar, acertar a sua vida com Deus. Esse é o clamor que Deus faz nessa noite a vocês. Verso de número 2 do capítulo 13. O texto sagrado diz o seguinte: Abraão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Irmãos, Abraão não era um qualquer. Mas interessante, irmãos, ele sai do Egito pesado. Ele sai do Egito muito pesado. Ele volta muito pesado. Por quê? Porque ele volta do Egito mais próspero. Interessante que, se você estuda missões, você sabia que os dois grupos de pessoas mais difíceis de se converter, quais são? Os mais pobres dos pobres e os mais ricos dos ricos. E aqui Abraão está pesado. Mas pesado de quê? De riqueza. E a prosperidade, não se engane, nos põe à prova. É muito difícil, não estou dizendo que é impossível, mas é muito difícil ser crente e ser rico ao mesmo tempo. Por quê? Eu digo que Abraão saiu pesado. Porque irmãos, sobre a vida dele agora reside o seguinte peso. Por exemplo, o medo de conservar sua riqueza, o medo de não perder, a tentação para usá-la, mas ao mesmo tempo a tristeza se ele vier a perdê-la. Então ele sai do Egito, ele sai muito pesado. Mas olha que maravilhoso, eu chamo a sua atenção para o verso 3 e para o verso de número 4. Olha o que o verso 3 e 4 diz o seguinte: fez as suas jornadas, ele está voltando, do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar, que anteriormente tinha feito. E ali, Abrão invocou o nome do Senhor. O que é que ele demonstra aqui? Que ele não é apenas rico de bens, mas ele é rico também de humildade e de fé. Abrão não era um adepto da teologia da prosperidade, por exemplo. Tipo assim, eu estou muito rico, então é sinal que Deus está me aprovando minha vida. Jamais ele pensava dessa maneira. Ele retorna para o lugar do qual ele nunca deveria ter saído. Ele retorna para Betel, ou seja, ele retorna para a presença de Deus. O que é que eu aprendo aqui, queridos? Preste atenção, por gentileza. Abraão saiu, ou Abrão melhor dizendo, ele não era Abraão ainda. Abraão saiu da estrada da desobediência para a estrada da obediência. E repito, não é simplesmente voltar para o lugar, mas voltar para o Senhor. Ele está retornando à presença do Senhor. Ele faz o caminho de volta. Deixa eu lhe dizer algo aqui nessa noite. Você não vê em momento algum no Egito Abrão invocando o nome do Senhor. Você não vê em momento algum, quando ele está no Egito, ele erigindo um altar ao Senhor. Sabe por quê? Eu vou lhe responder. Porque a desobediência mata a vida de oração. Quando nós começamos a nos afastar de Deus,
a primeira coisa que a gente deixa de fazer é orar. Você não vê Abraão levantando um altar aqui, de maneira alguma. Por quê? Porque a desobediência mata a vida de oração. A desobediência mata a vida devocional. Você perde o encanto pelas Escrituras. Você não tem vontade mais de ler as Escrituras. Todo sermão para você é enfadonho. Você deixa de fazer isso. Outra coisa, você perde o desejo de vir aos cultos. A desobediência faz isso na nossa vida. Nós perdemos o desejo de vir aos cultos. E outra, a gente começa a deixar de contribuir. Quando nós começamos a nos afastar de Deus, irmãos, a primeira coisa que a gente passa a reter são nossas ofertas e nossos dízimos. Isso é claro na nossa vida. Isso é muito claro na vida de alguém. Mas sabe o que é maravilhoso aqui? A esperança para aquele que cai, a perdão para aquele que peca, a restauração para aquele que se arrepende. Deixa eu lhe dar um conselho: nunca abandone a presença do Senhor. Nunca abandone a casa do Senhor. E eu não estou me referindo a essa estrutura física. Eu me refiro à igreja, à comunhão com a igreja. Porque a igreja somos nós. Essa é a grande realidade. Versículo 5 ao verso 7. Vamos a ele. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que morassem juntos. Porque eram muitos seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Meus amados irmãos, Deus abençoou tanto Abrão, mas Deus abençoou tanto Abrão, que a bênção de Abrão vazou para o sobrinho dele. Na realidade, Ló enricou porque andava com Abrão. Essa é a realidade. A Bíblia diz que Abrão era muito rico, mas com relação a Ló, ele diz apenas que ele tinha gado, né? Ou seja, ele também era uma pessoa rica, não tanto quanto o seu tio Abrão, mas ele era uma pessoa rica, né? Mas interessante que essa riqueza de ambos começou a gerar contenda entre os seus pastores e possivelmente entre as suas famílias. E aqui, irmãos, fica um alerta para nós. Ainda hoje, famílias vivem em pé de guerra por apego a bens materiais. Ainda hoje, quantas lágrimas não são vertidas e às vezes quanto sangue não é derramado por conta de herança. Aqui está Abrão de novo diante de um grande problema, e ele tem algo a nos ensinar. Primeiro, quando você lidar com os conflitos, não seja um encrenqueiro, seja um pacificador. Está aqui Abrão nos dando um exemplo. E eu vou lhe dar um exemplo, eu vou lhe dar uma lição aqui, ou vou lhe dar dados, ou vou lhe dar argumentos, para que você identifique uma pessoa não pacífica. O que é uma pessoa não pacífica? O que é uma pessoa encrenqueira? Suas palavras provocam rivalidades. Suas palavras provocam divisões. Suas palavras provocam guerras. Abraão faz o caminho de volta para Deus. E interessante que esse homem de Deus, ele entende que Deus o chamou para a paz. Abraão nos ensina que nós não devemos jamais ser um encrenqueiro, mas um pacificador. Segunda lição para nós com base nesses versos que nós estamos lendo, os 5 ao 7. Segunda lição para nós: nenhuma casa dividida pode prevalecer. Você não pode viver com o seu cônjuge eternamente em pé de guerra. Você não pode tratar os seus filhos de forma rude. Você não pode desprezar os seus pais. O seu lar não pode prevalecer. O seu lar não pode ir adiante se ele é dividido.
E Abraão está nos ensinando isso aqui. Mas do verso 5 ao 7 ele nos dá uma terceira lição. Interessante, eu chamo a sua atenção, por gentileza, para o verso 7. Vá para ele, do capítulo 13. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Preste atenção nessa informação. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus, o quê? Habitavam essa terra. Vamos parar um pouquinho aqui. Irmãos, um conflito de crentes, Abraão e Ló, no meio de pagãos, no meio de cananeus, no meio de ferezeus. Isso é um elemento desagregador do nosso testemunho. Na verdade, nós não devemos ser conhecidos pelos escândalos, de maneira alguma. E Abraão nos dá essa lição aqui. Ou seja, diante dos pagãos, Ló, nós vamos brigar. Abraão diz, eu jamais. Que os pagãos não vejam isso. Que os pagãos não vejam eu e você se degladiando, como se não conhecêssemos ao Deus verdadeiro. Que lição preciosa, irmãos, para nós. Deixa eu lhe dizer algo aqui nessa noite. Não exponha a sua família. Não exponha seu cônjuge. Não exponha seus filhos. Não exponha seus irmãos. Não exponha sua família. Não exponha sua igreja. Principalmente diante dos incrédulos. Está aqui Abraão nos dizendo aqui. Eu vou brigar contigo, Ló. Eu vou brigar contigo, Ló. Diante de cananeus e ferezeus, jamais. Eu quero pacificar. Verso 8 e 9. Vamos a ele. Olha o que o texto nos diz. Então Abrão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos o quê? Parentes chegados. Verso 9. Não está toda a terra diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Vamos parar um pouquinho aqui, queridos. A iniciativa pela paz parte de Abrão. Para ele, é melhor a paz na família do que o lucro. Ele chega para Ló e diz: Ló, escolhe o que tu quiseres. Se tu for para um lado, eu vou para o outro. For para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Isso é maravilhoso demais. Por que eu digo isso? Ô irmãos, melhor, diz a palavra do Senhor, Provérbios 17:1. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa cheia de carnes e brigas. Para Abrão, era melhor ele não ter nada, mas dormir em paz, do que ele possuir tudo e não ter tranquilidade, e viver em contenda. Sabe o que esse homem demonstra aqui? Abrão está demonstrando a mim e a você aqui, que ele tem um espírito calmo, que ele tem sobriedade para resolver conflitos. Isso é fruto do Espírito. Isso é fruto do Espírito. Irmãos, convenhamos aqui comigo, nessa noite. Que briguem os cananeus, irmãos. Que briguem os pagãos. Agora Abrão está dizendo: Ló, nós conhecemos as coisas melhores. Nós não procuramos terra aqui, Ló. A nossa pátria está no céu. Parece que Ló não entendeu isso. E tem crente, irmãos, eu sei que não tem ninguém aqui assim, que briga por bens, que quer passar por cima um do outro, é desonesto, é trambiqueiro, né? Na primeira oportunidade que ele tem, ele toma até perdoe o termo, toma até seus cabelos. Dizem que a gente tem 150 mil fios de cabelo. Tem pessoas que se dizem evangélicas, se ele puder, ele toma até o último centavo de você. Por quê? Isso para o mundo é uma vergonha. É vergonhoso isso para o mundo. E Abraão está dizendo aqui: vamos resolver isso em paz, Ló. Por quê, irmãos? Isso é importante. As brigas
dos que professam ser cristãos são, na realidade, a reprovação de sua fé. E dão munição para que as pessoas que não são cristãs blasfemem o nome do Senhor. Posso lhe fazer uma pergunta? Quem é você quando pisam no seu calo? Quem é você quando envolve dinheiro? Está aqui Abraão, nos dando um exemplo. Olhe para o verso 9. Olhe para o verso 9, vamos reler. Olha o que ele diz: não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. O que é que Abraão está nos ensinando aqui? Queridos, há pessoas difíceis de se conviver. Parece que ele olha assim a situação e diz: Ló, com esses pastores que tu tens, não dá para a gente conviver não. Parece que é essa a leitura que Abraão faz. E queridos, há pessoas assim. Para o patriarca da fé, ele nos dá uma lição aqui. Às vezes, a separação pacífica, amigável, harmoniosa, é muito melhor do que o convívio em conflito. Há pessoas que você não tem como conviver. E você não é obrigado a conviver. Você é obrigado a perdoar. Você é obrigado a orar. Você é obrigado a ajudar. Mas a conviver não. E é exatamente isso aqui que ele está nos ensinando aqui. O patriarca da fé. Que há pessoas que são difíceis. E é bíblico, irmãos. Amós 3,3 diz o seguinte: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? A pergunta é retórica. Claro que não. Claro que não. E Abraão está nos ensinando isso aqui, né? Há pessoas que você não vai conseguir conviver com elas. É de difícil trato. Então, queridos, que ela vá para a direita e você vá para a esquerda. Mas ajude-a, ore por ela. E foi exatamente isso aqui que eles fizeram. Verso 10 até o verso 13. Veja bem. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isso foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. E assim separaram-se um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Irmãos, eu estava estudando para pregar para vocês. Quando eu me deparei com esse verso 10, eu fiz alguns questionamentos a mim. Primeiro, sinceramente, o que você esperava de Ló? Ló era um homem de Deus. Ló era um crente. Viu? O que você esperava de Ló? Eu, pelo menos, eu esperava que Ló, pelo menos, tivesse relutado para não sair de perto de Abrão. Ou, pelo menos, oferecido alguma resistência de se separar do seu tio. Afinal, o seu tio sempre o apoiou. Era natural que até por gratidão Ló não quisesse se separar do seu tio. Como também era natural que ele tivesse dado o direito de Abrão de escolher. Claro que sim, mas não foi isso que aconteceu. Você já ouviu falar nesse termo, olho de Lula? Já ouviu falar? Fulano de tal tem um olho de Lula. Já ouviu falar? Era o olho de Ló. Ló olhou para a campina com os olhos desse tamanho, na verdade disse: eu vou morar aqui, Abrão. Tu que vá para o deserto. Tu que vá para o deserto. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Ló é aquele tipo de pessoa que toma decisão segundo os seus olhos, segundo o seu coração. Ele olhou para a campina do Jordão
com egoísmo, com soberba, com avareza. Abra seus ouvidos aqui, principalmente você que é jovem e não casou ainda. Deixa eu lhe dar um conselho aqui. Quando você for escolher um namorado, um noivo, um futuro marido, uma vocação, um lugar para morar, uma igreja para congregar, escolha aquilo que for melhor para a sua alma. Escolha aquilo que for melhor para a sua alma. Escolha aquilo que for melhor para a sua vida espiritual. Não case com alguém que não vai lhe aproximar mais de Deus. Não queira uma profissão que você seja obrigado a ser desonesto. Não congregue numa igreja que não expõe as Escrituras, que é só oba-oba, que é só levantamento de fundos, que é um verdadeiro comércio, que é uma herética. Não coloque a sua vida na mão de um líder desse quilate. Tome, faça escolhas para a sua alma, que faça bem a sua vida espiritual. Sabe por que isso é importante? Abra seus olhos. Aliás, seus olhos que eu digo é seus ouvidos, porque se você abrir seus olhos, você vai ficar parecido com Ló, e eu não quero que você seja igual a Ló. Então abra seus ouvidos aqui nessa noite. Sabe por que isso é importante? Porque prosperidade nas mãos de gente tola, em vez de abençoar, destrói. Você sabia disso? Tem gente que não tem condição de ficar rico. Eu já disse a Deus que eu tenho, eu não sei porque Ele não me dá, tá certo? Mas tem gente que não tem condição de ficar rico. Porque se a riqueza chegar, o cara destrói, o cara se acaba, o cara se desvia, meu irmão. Sabe? Ele faz besteira, ele faz loucura. A prosperidade nas mãos de gente tola, em vez de abençoar, destrói. Destrói. Verso 11 até o verso 13. Vamos reler? Diz o seguinte: então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. E assim separaram-se um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. À luz desse texto aqui, eu quero lhe fazer uma pergunta e eu vou responder. Por que a escolha de Ló foi desastrosa? Por que essa escolha foi um desastre? Vou lhe dizer por quê. Porque Ló sempre teve uma tenda, mas Ló nunca teve um altar. O que significa que ele não pediu orientação a Deus para ir para as campinas do Jordão. Ele não pediu sabedoria a Deus na sua decisão. Segundo, por que foi desastrosa a escolha de Ló? Porque ele levantou os olhos para a campina do Jordão e fixou os olhos lá. Queridos, os olhos veem o que o coração ama. Onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Ló tomou uma decisão dessa maneira. E por que foi trágica, pastor? Porque ele obteve sucesso no mundo, mas ele perdeu toda a família dele. Ele foi salvo, mas sua mulher e suas filhas e seus genros não foram. Interessante uma coisa aqui. Uma informação sobre Ló que é importantíssima. Não precisa ler, eu vou ler o texto para vocês. 2 de Pedro capítulo 2, versos 7 e 8. Olha o que o Senhor diz sobre Ló. Mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados. Porque esse homem justo, pelo que via e ouvia ao morar entre eles, atormentava a sua alma justa, dia após dia, por causa das obras iníquas
que aqueles praticavam. Queridos, para um crente, viver no meio de pecado é frustrante. Se você é um cristão verdadeiro, você não convive em paz num ambiente pecaminoso, aquilo lhe incomoda. Aquilo lhe incomoda, você não consegue ficar ali, você não fica ali. Foi assim que Ló passou todos os dias da sua vida. Mas como Deus é bom. Como Deus é bom. E por que eu digo isso? Diante da escolha errada de Ló, diante do caos que era Sodoma e Gomorra, Deus, em sua infinita graça, demonstrou misericórdia. Por quê? Porque Ló, você sabia disso? Ló era, no meio de Sodoma e Gomorra, a pessoa que Deus designou para que eles se convertessem. A maneira como Ló se comportava, com a alma atormentada, com aquilo que ele não aprovava, era o farol de Deus naquela cidade, para que os sodomitas se convertessem. E nenhum se converteu. E nenhum se converteu. Eles podiam ser transformados? Sim. A destruição seria evitada? Sim. Mas eles nunca olharam para Ló. Eles nunca olharam para Ló. Irmãos, interessante, né? Quantas vezes nós somos alertados, mas parece que não é conosco. Parece que Deus não está falando conosco, né? Às vezes isso acontece. Deus nos chama de volta, Deus nos chama para fazer o retorno, Deus nos chama para recomeçar, mas parece que não é conosco, a gente adia para uma outra oportunidade. Vamos concluir? Eu gostaria de concluir do verso 14 ao verso 18, de forma muito rápida. Nós vamos concluir nessa noite. O Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: erga os olhos e olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você, a sua descendência, para sempre. Vamos parar um pouquinho aqui. Abrão poderia ter se sentido injustiçado pela escolha de Ló, pois é como ele tivesse sido passado para trás. Porém, Deus falou com Abrão. Sabe por quê, irmãos? Eu gosto muito dessa frase. O céu sempre acalma a terra. Quando nós estamos com o nosso coração conturbado, quando nós estamos com a nossa mente aflita, quando a nossa alma não está sossegada, queridos, o céu sempre acalma a terra. Deus convida Abrão a olhar para o céu e ver o que o céu tinha ali a oferecer, não o que a terra tinha ali a oferecer. Ló olhou só com os olhos carnais, escolheu para si a terra que desejava, mas Deus disse a Abraão o seguinte: a tua terra eu vou te dar. Você crê nisso? A sua terra eu vou te dar. O que eu quero dizer para você aqui? Espere o que Deus tem para você. Não tome decisão precipitada. Seja num trabalho, seja numa vocação, seja num namoro, seja num casamento, seja num noivado. Espere o que Deus tem para você. Não olhe com seus olhos porque é bonito, porque é a última oportunidade, porque só tem aquele. Não. Espere aquilo que Deus tem para você. Ló olhou para as campinas. Abraão olhou para o céu. O céu, ele sempre acalma a terra. Não tome decisão precipitada. Me permita aqui um parênteses. Eu sou muito amigo, minha família é muito amiga de uma pessoa que por 40 e poucos anos esperou um marido. E um dia nós fomos a um culto, isso faz muito tempo. E Deus lá chegou para ela e disse o seguinte: arrume suas malas. 45 anos ela tinha, não tinha mais esperança de casar. Arrume suas malas, porque Deus vai trazer o seu de longe. Ela riu.
Todo mundo riu, né? Todo mundo, inclusive eu ri. Todo mundo riu. Alguns meses depois, Deus mandou um viúvo de São Paulo. Casou com ela já há muitos anos. E até onde eu sei, como ela está bem. Os olhos dela eram para outra pessoa. Os olhos carnais dela eram para outra pessoa. Mas Deus mandou ela olhar para o céu e esperar o que Deus tinha para ela. Deixa eu te dizer algo aqui nessa noite. Espere o que Deus tem para você. Seja um trabalho, seja uma oportunidade, seja um noivado, um casamento. Espere o que Deus tem reservado para você. Nem adianta correr. Nem adianta correr. O céu é quem governa a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Verso 16 e 17. Nós estamos já terminando, irmãos. Antes de quê? Não sei. O Fantástico termina que hora? Você não assiste não, né? Não vale a pena não, né? Eu vou terminar antes. Verso 16 e 17, o texto diz o seguinte. Olha o que diz o texto sagrado. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Levante-se e percorra essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. Irmão, não parece coisa de doida, né? De doido. Imagine Abraão saindo, contando a terra, contando os passos da terra, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Eu acho que Sarai olhou para ele e disse, Ló, e disse, Abraão, não tomou seu Rivotril hoje, não é verdade? Mas ele faz exatamente isso. O que é que eu aprendo aqui? Ló foi para Sodoma e lá perdeu a família. Sabe por quê? Nossas escolhas erradas cobram preço. Ló era salvo, crente, mas quando o crente escolhe errado, tem as consequências. E ele foi para Sodoma e pagou o preço. Por outro lado, veja bem que contradição aparente. Abrão era casado com uma mulher estéril. E Deus diz a ele, da tua descendência vai ter uma família tão grandiosa que você não poderá contar. Queridos, deixa eu dizer algo aqui a você. Aquilo que Deus ordena precisa ser primeiramente apropriado por nós pela fé. Há um autor que ele diz o seguinte: uma pequena fé lhe levará até o céu, mas uma grande fé trará o céu até você. Sabe qual é o grande problema? A gente às vezes não quer acreditar mais no que Deus tem reservado para nós. Portanto, nessa noite, a gente termina com o verso 18, quando ele diz o seguinte: e Abrão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e ali fez o quê? Edificou um altar ao Senhor. Interessante que ele não construiu monumentos para a sua memória, mas em vez disso ele levantou um altar para exaltar a Deus. Talvez na seguinte expectativa: quando eu duvidar, eu devo passar por esse altar e entender o seguinte: se Deus me prometeu, Ele vai cumprir. Você crê nisso? Se Deus lhe prometeu, querido, Ele irá cumprir. Portanto, nessa noite, adore. Adore ao Senhor, não é? O emprego não saiu, o namorado não chegou, o noivado não chegou, parece que você vai ficar no caritó. Adore, né? Tá difícil, não passei no concurso, tanto que eu queria, adore. Não é verdade? Adore, simplesmente isso. Eu termino com uma frase, com uma citação na realidade, que não é minha. Parece até que eu sou um cara moderno, né? Olhando para o... Não é verdade? Mas um dia eu compro um tablet para mim. Elizabeth George disse o seguinte, olha que interessante essa mulher disse, olha. Pedi a Deus força para que eu pudesse alcançar êxito. Fui enfraquecida para que pudesse aprender a humildade para obedecer.
Pedi saúde, para que pudesse fazer grandes coisas. Fiquei enfermo, para que pudesse fazer coisas melhores. Pedi riquezas, para que eu pudesse ser feliz. Foi-me dada a pobreza, para que eu pudesse ser sábio. Pedi poder, para que eu pudesse ter o louvor dos homens. Recebi fraqueza, para que eu sentisse a necessidade de Deus. Pedi todas as coisas, para que pudesse desfrutar a vida. Foi-me dada a vida, para que eu pudesse desfrutar todas as coisas. Não recebi nada do que eu pedi, mas tudo o que eu precisava. Quase que a despeito de mim mesmo, minhas orações não foram respondidas. Eu sou, dentre todas as mulheres, a mais ricamente abençoada. Amém, queridos? Irmãos, maravilhoso é o nosso Deus. Simplesmente descanse nele. Amém?